Anfip. Excelentíssima senhora Érica Cocai, que muito nos honra, que tenha propiciado com o conjunto de todas as representações e autoridades esse debate, a quem eu saúdo todos os demais integrantes da mesa. Primeiro, minha mensagem a quem está nos assistindo, que este é um debate fundamental no atual estágio da história do Brasil. Nós estamos em vias de aprovar um novo regramento fiscal e essa estrutura, principalmente a estrutura da administração tributária federal, será fundamental em razão de que, se nós não formos eficientes, se nós não formos eficazes, infelizmente, o arcabouço fiscal irá por terra. E aqui eu trago uma mensagem de algo com o qual a Anfip é vinculada desde os seus primórdios, que é o combate à desigualdade social, a proteção à seguridade social, que se alinha à trajetória da nobre deputada que nos reúne. Nós temos que continuar, e aqui, como desde a maior autoridade dentro da estrutura da Secretaria da Receita Federal, que nos honra com a presença, do Dr. Robson Barreirinhas, quanto todos os demais integrantes, e não só da carreira tributária aduaneira, todo o conjunto dos servidores da Receita Federal. Nós temos cada vez mais difundir a importância do papel social dessa estrutura, a importância do papel social da Receita Federal do Brasil. Se nós não cumprirmos com eficiência, se nós não atingirmos as metas que daqui a pouco também serão definidas lá no comitê gestor, mas que dirá respeito, num primeiro momento, à carreira tributária aduaneira, mas com certeza que devem contribuir para isso todos os demais servidores, nós não conseguiremos, de fato, fazer com que haja o desenvolvimento adequado e, acima de tudo, o cumprimento de todas as políticas públicas, todo o conjunto de políticas públicas, começando pela Seguridade Social, que abrange previdência, assistência e a própria saúde, todas as demais também dependem do recurso que é gerido, administrado pela Receita Federal. Quando se fala em Receita Federal, todo mundo vê a figura do leão, aquele agente coator que tem poder coercitivo, que há pouco se cumpriu o prazo da declaração de ajuste anual da pessoa física. Nós também começamos a pensar somente no combate à sonegação fiscal, ao contrabando, ao descaminho, à pirataria, ao tráfico ilícito de drogas entorpecentes, de armas e munições, à lavagem de dinheiro, todo esse conjunto de coisas que a nossa instituição é a trincheira de defesa dos recursos públicos. Por isso, esta é a importância da Receita Federal para o desenvolvimento do país. Lembrando que da carga tributária federal, que somou em 2022 cerca de 3 bilhões de reais, 3 trilhões de reais, nós efetivamente temos 65% no âmbito da gestão da Receita Federal. É a administração tributária federal que busca esses recursos, que cobra e que, acima de tudo, com a presença física, faz com que nós efetivamente cumpramos as nossas competências, que começam com a administração dos tributos internos, dos tributos do comércio exterior, a gestão das atividades que são prerrogativas dos auditores fiscais de arrecadação, lançamento, né? Efetivamente auxiliados pela carreira como um todo, na cobrança, fiscalização, pesquisa e investigação, na gestão dos serviços efetivos de facilitação do comércio exterior, com administração, fiscalização e controle aduaneiro. Tudo isso é trabalho que o senhor internauta, quem assiste na TV Câmara e os que vão permitir, ao longo do tempo, assistir esta nossa audiência pública, vão perceber que a Receita Federal não é só o cobrador de impostos, não é só aquele órgão do Estado que há pouco se debatia lá se devemos desonerar a folha ou não, que nós vamos ter um agente administrador de uma nova estrutura tributária que se avizinha. Nós somos, efetivamente, os agentes responsáveis por, permitindo com a nossa eficiência e eficácia, efetivamente cumprirmos o quê? Tarefas
e atingirmos resultados para o desenvolvimento do país. Essas questões todas vão na linha do quê? Desde quando, há pouco tempo, cumprimos e atingimos os 50 anos, o meio século dessa instituição, que começou lá em 1500. Começou lá em 1500 com as feitorias e foi adiante com toda uma trajetória, uma linha do tempo que está lá disponível no próprio site da Receita. Portanto, senhores, é fundamental que haja valorização dos servidores, que haja modernização da estrutura, porque nós temos uma defasagem já constatada de quase 60% do quadro de servidores como um todo e de fiscais em especial. E isso não tem sido reposto. Perdemos numa década quase 5 mil auditores e agora simplesmente repuseram ou pretende repor com o concurso 260 vagas. Então, nós estamos efetivamente contribuindo para cada vez termos menos condições de cumprir as nossas tarefas, as competências da Receita e as atribuições dos servidores da administração tributária. E eu trago aqui uma preocupação que é exatamente essa. Lembre-se, não haverá segurança pública, saúde, educação, assistência e, acima de tudo, o pagamento desse grande instrumento de redistribuição de renda do Brasil, que é a Previdência Social do regime geral, se não houver um resultado efetivo e eficiente, mas, acima de tudo, eficaz de toda a estrutura da administração tributária federal, que nós aqui nessa mesa representamos com o apoio da deputada e com o incentivo da nobre deputada Érica Cocai. Por isso, eu trago a nossa mensagem de preocupação. Devemos continuar reestruturando a Receita, que no governo passado estava no 5º escalão de um grande ministério. Hoje nós estamos mais perto de chegarmos próximos de voltar àquela condição de formuladores, de estarmos atentos ao que está acontecendo dentro desse Congresso Nacional, mas, acima de tudo, presentes na vida de todo brasileiro, e disso depende o trabalho da Receita Federal. Muito obrigado.